Hoje eu tenho a honra de entrevistar o Olímpio Farnetoni, engenheiro mecânico. E aí, como é que é ser um engenheiro mecânico? Conta pra gente. Engenheiro mecânico, eu creio que é uma das profissões mais abertas que tem. Então, um leque bem aberto que você pode atuar em várias áreas da engenharia. Você começa desde a engenharia de produção, engenharia de processo, engenharia industrial, e vários tipos de engenharia. Porque a mecânica é aquela que é, digamos, o início de todas as engenharias nessa área, né? E ser engenheiro mecânico, você pode tanto trabalhar na área de projetos, todo mundo pensa quando você fala em engenharia, é cálculos, é física. Mas eu acho que eu usei 5% daquilo que eu aprendi na faculdade. Uau, que legal falar isso. 5% apenas, que realmente eu tive que pegar alguns livros antigos, né? Dar uma olhada como foi feito, como fiz, como eu calculei, para poder utilizar aquilo lá. Porque depois que você se forma, que você começa a seguir um determinado rumo, e de repente você se depara com outro tipo de engenharia, não só engenharia mecânica. Eu me tornei um engenheiro de processo. Olha que interessante. Um engenheiro de processo ligado à fabricação de pneus, e aprendi a fazer pneu. Que maravilha. E como é que se deu isso, essa transição? Essa transição se dá no que você tem dentro da empresa, né? Que a empresa necessita. Você é um engenheiro mecânico, você tem os conhecimentos de engenharia e você tem uma coisa a mais, a facilidade do aprendizado. Maravilha. Como você é um engenheiro, você consegue aprender rapidamente. E eu tive uma escola onde eu conseguia lidar com muitos dados e aprender com isso. Eu olhava os dados e conseguia deduzir alguma coisa dali, né? Eu tinha essa facilidade. E veja bem que naquela época não tinha nada de computador. Era tudo na mão, tudo na mão. Às vezes é calculadora, né? Às vezes calculadora. Aliás, eu sou do tempo ainda da régua de cálculo, ainda fazer resistências materiais na régua. Caramba! Não tinha calculadora. Hoje tem bem mais facilidade. Hoje... Mas me fala um pouquinho como é que foi o teu processo de escolha. Como é que você chegou na engenharia mecânica? Porque eu vejo que às vezes é difícil saber. Às vezes as pessoas falam, eu quero me tornar um engenheiro, mas eu vou para civil, mecânica, elétrica, mecatrônica e por aí vai. Eu acho que se você, primeira coisa, você tem que ter uma certa aptidão por matemática. Sem dúvida. Porque engenharia é pura matemática, é pura física. Não vai escapar disso. É isso aí. Fantástico. E como você vai optar por qual tipo de engenharia? Às vezes é uma coisa da moda, né? Eu queria ser engenheiro eletrônico porque era da moda. Eletrônico, transistores, eu não falava nem em CI, né? Nem em circuito integrado, não falava nada disso. Era tudo transistorizado, essas coisas. Tá? E o meu primeiro brinquedo foi tinha 8, 9 anos, eu ganhei um engenheiro eletrônico chamado. Maravilha. Eram peças de transistores e outras peças eletrônicas que você montava um rádio, um telégrafo, algumas coisinhas assim, né? Eu brincava com aquilo lá, eu tinha 9 anos de idade, isso em 63, 64. Maravilha, muito legal. E eu também venho meu pai tinha uma carpintaria, então eu fazia meus próprios brinquedos, fazia minhas coisas lá e vivia com ele em construções, né? Coisas de engenharia civil, e muitas vezes ele estava junto com ele para ele tomava decisões dentro de uma construção, então eu estava ligado também à engenharia civil, mas a moda era engenharia eletrônica. Bom, depois eu cheguei no colegial. No colegial você tem física, começa a aparecer física, as matemáticas mais um pouco mais de profundidade, e lá eu tive um certo balanço na escolha da carreira, porque surgiu uma professora muito boa de biologia e eu quase pendi para medicina, mas era excelente, tanto é que eu tirei 10 em todos os bimestres.
Só que no segundo colegial, o professor foi terrível, horrível. E eu odiei, então, a biologia e decidi ir para engenharia. Porque no terceiro colegial você fazia opção entre biologia ou então a desenho. Sei. Agora, eu acredito que quem influencia muito é o tipo de professor. Se você tem um professor muito bom em determinada área, que te cative com a matéria dele, de repente você vem aquela aptidão sua. Claro. Né? Ele acaba te levando naquele ramo. Agora, quando eu prestei o vestibular e entrei na Unicamp, eu queria a engenharia eletrônica, mas eu entrei em mecânica. Fui gostando e fui me, digamos assim, acomodando também, porque eu gostei, claro, e segui em frente. E acabei me tornando engenheiro mecânico. Depois eu fui para a indústria, e na indústria a área que eu fui trabalhar era a área de pneus, desenvolvimento de produto, engenharia de produto. Então a gente tinha que desenhar um produto. E pneu, onde se aprende pneu? Boa pergunta. Onde se aprende sobre pneu? Como desenhar um pneu? Como desenhar todas as peças de borracha para montar um pneu? Legal. Muita gente acha que é só pegar, colocar um molde, injetar a borracha, fazer ela redondinha. Nada disso. É uma coisa muito complexa e eu acabei tendo que mexer com borracha. Borracha é química, engenharia química, mistura de componentes químicos, e eu tinha que aprender sobre isso. Eu fui mexer com extrusão de borracha, que é um processo mecânico, que eu vou dar uma forma àquela borracha, mas não uma extrusão com uma borracha, e às vezes até com 6 borrachas diferentes. Caramba. Tinha que desenhar todo o equipamento e fabricar os equipamentos, onde entrava um pouco de engenharia mecânica também, porque eu tinha usinagem de metais, que eu tinha que saber como cortar esse metal, de que forma, qual a velocidade de corte, como fazer tudo isso. Então, na verdade, era muito mais um processo como um todo, né? Você tinha que desenvolver tudo até chegar no produto final. Aí saiu o produto que eu queria, o perfil que eu queria, né? E esse perfil era medido milimetricamente. Era tudo, era décimos de milímetro de tolerância. Caramba. Bem complexo, né? Mas isso acabou também te levando, hoje você é um dos grandes especialistas em pneus, né? No Brasil, no mundo. Eu na área de extrusão de borracha. Que legal isso. Na área de extrusão de borracha. Tanto é que depois de 35 anos dentro da empresa, né, você sai e se torna um consultor. Né? Já estive, depois de que eu saí da empresa, estive na China, quase 3 meses, nos Estados Unidos, estou indo para a segunda vez, em várias empresas aqui do Brasil, pequenas, porque eles não têm porte para manter um cara com bastante tecnologia, e falta tecnologia para eles. E me fala um pouco dessa sua carreira de consultor, que eu acho muito interessante. Você deu a sua contribuição na empresa por 35 anos. Aí você fala, agora eu vou aposentar. Aí vem a consultoria, aquele gás que renova e ao mesmo tempo é uma contribuição diferente agora, né? Uma contribuição diferente, tanto para esse pessoal que tem baixa tecnologia, como para a gente também em termos de ganho, né? Claro. Essas empresas pequenas, eles não têm nem noção do que é trabalhar com extrusão. Não sabem absolutamente quase nada. Então, às vezes eles têm a carência de alguma tecnologia, a carência de descobrir por que não está dando certo o que eles estão pretendendo fazer. E tem umas que são até importantes no mercado, né? Só que não tem um porte de uma dessas fabricantes de pneus, né? E você começa a ser procurado. E muitas vezes, como eu tinha muito contato internacional, tem uma pessoa que precisa de um grupo com assessoria, por exemplo, na China, foram montar uma fábrica nova e precisavam de alguém que mexesse com a parte de extrusão. E um dos que estavam lá, aliás, é tudo ex da mesma companhia, ele falou, tem um Olinto que se aposentou. Então,
me entraram em contato e daí começa. E muitas vezes, nessas pequenas companhias daqui do Brasil, foi a mesma coisa. Um ex da companhia que me conhecia, ou me conheceu numa feira. Saúde. Ufa, uau. Continua. Você vai nas feiras, né? Muito blá blá blá, muito cartãozinho, vai conversando, vai se apresentando. E muitas vezes eles parecem ser a solução para isso, né? Aí me levaram para a China, depois me levaram para os Estados Unidos, aí o pessoal de lá me conheceu, querem que eu volte novamente. Você faz um bom trabalho, os caras querem te levar outra vez. Que coisa maravilhosa. E assim vai aparecendo. Para a gente fechar essa entrevista, me fala o que é que você poderia te dar de dicas para esse futuro engenheiro, esse estudante que está na dúvida se ele vai para a engenharia, independente da engenharia que ele escolher, e que se for a mecânica, como seria? Você já falou no início que é fundamental matemática e física, o que mais? Se você não gostar da matemática e da física, desista, né? Desista completamente, porque isso vai ter aos montes. A engenharia mecânica é pura física, né? E a linguagem é a matemática. Então, não tem como fugir. Não tem como fugir. Agora, qual engenharia? Às vezes é por família. A família tem uma construtora, a família tem alguns engenheiros mecânicos. Eu fui o primórdio da família, porque meu irmão veio atrás, o filho dele veio atrás, um sobrinho veio atrás. E por coincidência, eles estão usando os mesmos livros que eu usei. Uau! Meu sobrinho, que faz engenharia da Unesp lá em São João, ele está usando um livro que eu usei de física, de engenharia dos materiais. Ele está usando os mesmos livros. É impressionante. Não muda muita coisa. É que uma coisa é uma ciência bem sólida. É, né? bem não sólida. Tem muito como mudar aquele conceito. Talvez a abordagem, né, do ensino em si, a didática, mas o conteúdo não tem muito como mudar. Eu sugiro que você, quando vai decidir qual engenharia, e você gosta tanto da eletrônica, quanto da mecânica, quanto e tem outras, engenharia industrial, engenharia... Se ramificou muito, né? Tem vários tipos de automação, engenharia. E às vezes você tem que colocar todas elas, falar, eu gosto de engenharia, eu gosto da eletrônica. É um gosto que você aprendeu desde pequeno. Mas você também pode balancear isso com termos de ganho. Qual que você conseguiria um emprego melhor? Eu gosto de todas as engenharias, mas esse aqui é que tem mais facilidade para conseguir um emprego. Tá. Então eu optaria por essa aí, eu colocaria todas elas, a que eu mais gosto, e também elencaria o que dá mais ganho e colocaria uma contra a outra para escolher. Dessa é a forma que eu faria. Excelente. E assim, acho que para qualquer outra profissão. Uhum. Né? Ali é útil ou agradável. Exatamente, você tem que fazer isso, senão... Você não fica só com o sonho. Só o sonho não alimenta também, né? Não adianta você escolher uma coisa que depois não te traz os frutos que você gostaria. Você quer ter seu lugar, você quer ter um clube desse, e para isso você tem que ter o seu ganho, né? Tem que ter a sua recompensa. E isso vai depender daquilo que você escolher. Maravilha. Muito obrigado pela sua entrevista e eu te vejo no próximo vídeo. Vem comigo!